Hoje conosco, mais uma vez, aqui nos estúdios, está o médico urologista da Clínica Veridium, Dr. Tiago Serra. Doutor Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane Bittencourt, bom dia, Diego Amorim, e bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo. Obrigada. Bom dia, doutor. Bem-vindo mais uma vez. É isso aí. Bom, hoje a gente conversa então sobre disfunção erétil e eu começo perguntando como que se chega a esse diagnóstico e qual que é o conceito dele. Então, Ariane, o diagnóstico, como quase tudo em medicina, você faz principalmente com uma boa história clínica e um bom exame físico. Então, boa parte desses diagnósticos a gente chega conversando com o paciente, sabendo o que está acontecendo, o que realmente aconteceu, e a gente consegue fechar esse diagnóstico. Existem exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico? Existem sim, mas principalmente uma boa história clínica e um bom exame físico. Doutor Tiago, como é que é o mecanismo de funcionamento dessa disfunção erétil? Como é que funciona isso no corpo do homem? Então vamos lá, Diego. A ereção, ela acontece basicamente, é um mecanismo hidráulico, tá? E o mecanismo hidráulico, ele tem que ter líquido fluindo nisso aí tudo. Então, além desse mecanismo hidráulico, você tem uma central de comando, que é a nossa cabeça. E além dessa central de comando, é como se fosse a fiação que leva essa informação até esse mecanismo hidráulico. Então, para a ereção acontecer, existe um vaso que chama artéria peniana, que ela vai se dilatar, ela vai ficar mais ampla, proporcionando mais chegada de sangue até o pênis, e isso ocorre uma compressão das veias que retiram o sangue do pênis. Então isso proporciona com que ele fique rígido, certo? É assim que funciona. E a disfunção, então, ocorre quando esse mecanismo não está alinhado e quando o cérebro não consegue mandar essa informação? Então, você pode ter falhas em qualquer um desses mecanismos. Tanto no mecanismo hidráulico, né? Na parte vascular. Você pode ter um mecanismo nessa parte da comunicação, na lesão de nervos, que leva essas informações da cabeça até lá. Ou mesmo uma falha de como a cabeça interpreta aquilo tudo e como ela vai encaminhar esse sinal para frente. Então você pode ter alterações em qualquer uma dessas fases. Entendo. Qual que é o peso hoje da questão da saúde mental na disfunção erétil, doutor? Estresse, ansiedade, crises de pânico, isso interfere também nessa questão? Diego, demais. Inclusive, a gente atende uma quantidade razoável de pacientes jovens, e pacientes jovens até 40 anos, a principal causa de alteração na função sexual é a alteração psicogênica, que a gente chama, né? Alteração psicológica. Não é nenhum problema biológico? A grande maior parte não. Existem pacientes que podem ter alteração na função do pênis e que não conseguem ter uma ereção adequada? Sim, mas principalmente em pacientes jovens, a parte psicossomática, a parte onde envolve a cabeça, a caixa de comando que eu falei anteriormente, ela é bem significativa. Vocês basicamente encaminham para terapia e outros médicos. Faz um trabalho multidisciplinar ali. Então, primeira coisa é conseguir fechar um bom diagnóstico. Como eu te falei, não são todos os pacientes, mas existe uma chance razoável, né? Então, a primeira dificuldade que a gente encontra numa consulta dessas, de um paciente jovem que chega lá com alteração na função sexual, primeiro conseguir fechar esse diagnóstico, e depois conseguir convencer o paciente que realmente é uma coisa na cabeça dele. Então, a negação é muito evidente na maior parte dos casos. A maior parte dos pacientes não aceitam que não é simplesmente, né, mas que a cabeça foi responsável por toda aquela alteração. Está tudo bem no corpo dele. Exato. Né? Tem casos, por exemplo, vou citar um caso rápido aqui, né, um paciente jovem, 23 anos, ele namorava há 6 anos, se eu não me engano. Ele acabou o namoro e depois disso ele acabou o namoro gostando da moça. Na verdade foi um acordo, né? Ele entrou com a bunda, a moça entrou com o pé, né? E aí ele ficou sozinho e tentou se relacionar com outras pessoas, e durante 2 anos ele não conseguiu se relacionar com ninguém. E ele me procurou e a gente fez uma história longa, foi uma consulta longa, exame físico, e aí eu falei para ele não acreditava. Nesse caso, por exemplo, me ajudou muito o exame complementar. Existe um exame que a gente faz um ultrassom com Doppler. A gente verifica que se realmente chega sangue ou não ao pênis, né? A gente faz uma aplicação de uma medicação intracavernosa, uma injeção dentro do pênis, que ela vai proporcionar uma ereção
independente do paciente ter vontade ou não. Aí a gente exclui aquela possibilidade da cabeça, né? Tá atrapalhando ou não. E ele tinha uma ereção completamente normal, como eu já previa. Depois desse exame, aí o paciente realmente se convenceu que ele precisava cuidar da cabeça. A gente encaminhou a psicoterapia e ele evoluiu muito bem. Era um trauma, então, que estava ali atrapalhando. Sim. Interessante. Agora são 8h21, doutor. Tenho duas perguntas em uma. Primeiro, o quão comum é a disfunção erétil no nosso país, na sociedade? Se tem, quanto mais velho, mais comum, se tem essa relação de fato direta com a idade do paciente e o risco da automedicação. Vamos lá, Ariane, então. Como tudo que está vivo, envelhece. A gente envelhece, esse mecanismo envelhece e aumenta a chance de falha. Então, realmente, a idade é um fator de risco, sim, para a disfunção erétil. Então, a gente sabe que após os 50 anos, o risco de uma alteração funcional do pênis é real, né? Então, é muito importante que a gente fique atento quanto a isso. Então, como eu disse, o carro envelhece, o cachorro envelhece, a roupa que a gente usa envelhece, o nosso corpo envelhece. A chance de ter alguma falha nesse processo acontece, sim. A partir qual a idade assim que isso já começa a ficar um pouco mais preocupante e comum, doutor? Então, Diego, a gente divide a disfunção erétil, a alteração na função sexual, principalmente em falhas psicogênicas e falhas funcionais. As falhas psicogênicas são muito comuns em pacientes mais jovens, mas isso também não exclui a possibilidade de ter em pacientes mais idosos, por exemplo, pacientes que são submetidos a cirurgias, traumas psicológicos. Isso pode acontecer em pacientes com mais idade, mas é mais comum alteração funcional em pacientes acima de 50 anos. 50 anos. E, doutor, com relação à automedicação, muita gente pode recorrer a ela, evitando até mesmo a ida ao médico, não é? Ou até evitando admitir o problema ali publicamente ou para outras pessoas que possam ajudar. Quais são os riscos? Então, vamos lá. A automedicação é uma coisa real, até porque a medicação ela é de fácil acesso, ela não precisa de receita especial, mas como qualquer medicamento, a gente pode ter efeitos colaterais. Então, a chance de um efeito colateral existe, é pequena, mas existe. Outro dia eu peguei um paciente com alteração na retina, com alteração grave na retina, com chance de ficar cego por conta de uso dessas medicações. Nossa. Isso é frequente? Não, mas existe. Então, o uso recreacional, eu julgo de certa forma não tão seguro. Então, tanto que o paciente às vezes chega no consultório, doutor, eu quero dar uma turbinada aí e tal, como é que eu faço? Eu sempre pergunto o seguinte, olha, medicamento, ele é fantástico, ele é muito bom, ele ajuda bastante, só que você está precisando disso, é a hora de realmente a gente começar a usar essa medicação. E isso é uma preocupação que eu tenho, acredito que a boa parte dos médicos urologistas, andrologistas devem ter, porque eu acho que na medicina a gente sempre tem que pensar o seguinte, nem sempre a gente vai fazer o bem, mas a gente deve sempre evitar fazer o mal. Muito bem, 8h24. Esse é o Dr. Tiago Serra, médico urologista da Clínica Veridium. Hoje nós estamos falando aqui na nossa coluna Saúde e Bem-Estar sobre disfunção erétil. Ainda sobre essa questão do medicamento, porque o marketing foi muito forte, né, anos atrás, né, doutor, dessa medicação, da azulzinha, né, do azulzinho. E muitas vezes é isso, às vezes o jovem vai para uma festa no fim de semana e coloca no bolso mesmo o medicamento como uma forma de estímulo ali na sexta à noite, no sábado, depois da festa, mas de fato, enfim, ainda mais jovens assim não precisam usar esse tipo de medicação em geral, né, doutor? Então, Diego, é um fato que a relação sexual, a sexualidade é uma coisa que impacta muito na qualidade de vida do ser humano. Tanto é que a descoberta dessa primeira medicação transformou o laboratório que descobriu em um grande laboratório, que não tinha uma expressão como ele tem hoje. Então, realmente isso tem impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. Mexe com autoestima, né? Sim. E essa medicação ela pode funcionar para quem também não tem disfunção erétil? Pode funcionar. Ela proporciona uma ereção mais rígida e ela diminui o que a gente chama de intervalo de latência, às vezes o tempo entre uma ereção e outra, né? Então, o uso recreacional pode ter sentido, sim. Só que é aquela coisa que eu estava comentando, é um medicamento que pode ter efeitos colaterais. Será que vale a pena expor ao risco ou não? Isso é a grande questão.
Doutor, e a gente falava antes que pode existir uma associação com outras doenças, a exemplo do diabetes. Como é que acontece esse tipo de relação? Tá. Diabetes, Ariane, é a principal doença sistêmica que tem relação com perda na qualidade da ereção. Tá? Lembra que eu dividi em mecanismo hidráulico, mecanismo de comunicação e mecanismo central de controle? O diabetes ele pode interferir tanto no mecanismo hidráulico, alterando a complacência dos vasos, né? Então alterando a capacidade que a artéria tem de se dilatar, de oferecer mais sangue ao pênis, como também ela tem a capacidade de lesar os nervos que levam a informação até as artérias, né, para ter esse mecanismo de dilatação. Então, diabetes é uma doença grave, é uma doença altamente prevalente no nosso país e que o paciente deve ficar atento porque as consequências dessa doença ao longo prazo são inúmeras e a disfunção erétil não escapa delas. Para a gente concluir essa boa conversa, Dr. Tiago Serra, quais são as opções de tratamento e quanto dura um tratamento, se dura a vida inteira depois que é diagnosticado a disfunção erétil? Diego, o tratamento está muito atrelado ao tipo de mecanismo de ação. Por exemplo, eu não falei aqui a disfunção erétil pode ser o primeiro sinal, pode ser a pontinha do iceberg de alterações cardiovasculares, por exemplo. Então pode ser o primeiro sinal que o paciente deve procurar um cardiologista para fazer uma boa investigação, né? A disfunção erétil pode ser uma sequela de uma cirurgia, né? Uma cirurgia que é muito comum. O tratamento do câncer de próstata, o tratamento cirúrgico, tanto o tratamento cirúrgico quanto o radioterápico, né, ele pode gerar alterações na função sexual. Então, até metade dos pacientes que são submetidos ao tratamento de câncer de próstata podem evoluir com algum grau de disfunção erétil, que na grande maior parte é reversível. Então, esses pacientes, inclusive, eles merecem um tratamento multidisciplinar, porque normalmente é multifatorial. Você tem a lesão vascular, você tem a lesão neural do processo cirúrgico, você tem as alterações psicológicas que todo esse processo do diagnóstico de um câncer, de um tratamento, de uma cirurgia complexa podem gerar. Então, é muito importante descobrir qual é o mecanismo de ação. E, doutor, uma última pergunta aqui, ó. Nesse sentido, por exemplo, pessoas que têm problemas de saúde tomam medicações, esses remédios também indiretamente podem causar disfunção erétil. Isso pode ser algo a ser visto de forma mais global aí com o médico, de repente alteração de medicamento. Tem uma história que se diz aí também que, por exemplo, aquele minoxidil, que é para queda de cabelo, para ter mais cabelo, que um efeito colateral dele poderia ser a disfunção erétil. Isso é verdade, não é? Sim, existem alguns tratamentos, Ariane, que podem evoluir com disfunção erétil. Por exemplo, pacientes que usam certos medicamentos para tratamento de hipertensão podem piorar a qualidade da ereção? Podem. Medicamentos que a gente usa para tratamento de ansiedade, depressão, podem piorar a qualidade da ereção? Também podem. Então é muito importante que, se por acaso o paciente começou a tomar algum remédio e percebeu que isso teve impacto na qualidade de vida sexual, comente com o seu médico assistente, saber se não tem alguma outra alternativa que tenha menos impacto na qualidade de vida sexual. Isso é importante discutir porque podem haver outras alternativas que impactam menos na qualidade de vida sexual. A gente ia concluir, mas eu tenho mais uma. Esse assunto dá pano para manga, né? Sim. Doutor, muitas vezes é só um cansaço, muitas vezes é só um estresse, né? A minha pergunta seria a seguinte: o ouvinte que está nos acompanhando agora pela Nova Brasil, o homem ali na sua faixa dos 40 anos para cima, a partir de que situação ele deve se preocupar e procurar um urologista? A partir está um mês com dificuldade de disfunção erétil, porque às vezes é uma noite pontual, uma questão pontual e ele já se preocupa. A partir de que momento ele deve se preocupar realmente? Diego, exatamente isso. Assim, a perda na qualidade da ereção, pontualmente, é uma coisa que não é uma alteração significativa, digamos assim. Quando a gente deve se preocupar? Quando isso começa a se tornar rotineiro. Quando isso se repete por diversas vezes, tá? O conceito muda um pouquinho, 3, 6 meses, mas enfim, quando isso começa a se repetir e isso prejudica a qualidade de vida sexual. Então, o foco do nosso tratamento é sempre melhorar a qualidade de vida sexual do paciente.
Muito bem. 8 horas e 30 minutos. Esse foi o Dr. Tiago Serra, médico urologista da Clínica Verídio, na nossa coluna de saúde e bem-estar, sempre às quartas-feiras, aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Dr. Tiago, obrigado pela presença mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Diego Amorim, muito obrigado. Ariane, muito obrigado pela atenção. Eu estou sempre à disposição. A Clínica Verídio está sempre à disposição de vocês, dos seus ouvintes, para tentar proporcionar um melhor atendimento e melhor qualidade de vida de uma forma global. Obrigada, Muito doutor. bem.